Bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje eu e a Lígia temos o grande prazer de receber a psicóloga Silvia Conway. E ela, que tem uma grande experiência em pacientes com sono e também com zumbido, vai bater um papo aqui com a gente sobre essas duas condições. Ela que é formada pela USP e com grande experiência no sono há 30 anos lá no Instituto do Sono, onde tudo começou aí que ela vai contar aqui melhor para a gente. Estamos muito aqui animadas e ansiosas para esse bate-papo aqui, Silvia. Muito obrigada por ter Obrigada, aceitado aí o Sandra. nosso Obrigada, convite. Lígia, pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui e um prazer. Vamos juntas aqui desbravando esses assuntos que se fazem união, né, na vida dos pacientes e que a gente tem o esforço de trazer esclarecimento para todos. Isso, E seja me muito conta, como é bem-vinda, que você Silvia. caiu nisso aí? Assim, como é que você chegou no sono, assim, vindo da psicologia? Se você quiser falar um pouquinho aí da tua formação, como é que Nossa, você caiu no sono? eu caí no sono porque eu tive a oportunidade de um professor, Zarades, que já é falecido. Ele tinha sido professor do Dr. Sérgio Tufik na época da pós-graduação dele. E desde então se tornaram amigos, e como o sono não é algo que está dentro da formação nossa de profissionais de saúde, agora as faculdades melhores estão incorporando, mas isso não era uma prática no passado, o César, dentro da disciplina dele de etologia, ele tinha uma aula de sono, que a gente então lia, e ele nos levava para uma aula no Instituto do Sono, onde a gente tinha uma palestra, naquela época, com o Dr. Sérgio Tufik, e depois a gente tinha dois alunos, ele pedia para ficar privado do sono para a gente poder ver a polissonografia, né? Jovem, bem jovem, de 19 anos, privado de sono uma noite, a chance de dormir lá no laboratório de sono era grande, a gente podia ver o traçado do eletroencefalograma. E neste dia que eu li os 2 textos que ele nos passou, eu já fiquei assim fissurada. Eu adoro dormir, sempre adorei, adoro sonhar. Então, eu olhei aquilo, eu falei, nossa! E aí eu fui na aula, sentei no primeiro lugar, e aí eu queria ver tudo que acontecia lá no laboratório do sono, com o exame de polissonografia, e fui atrás de tudo quanto eram palestras que ia acontecendo. E aí, numa dessas oportunidades, eu cruzei novamente com o Dr. Sérgio Tufik e declarei meu desejo de estar mais próxima. Até o cheiro do colóide ali no laboratório do sono me Nossa, aquilo era gostoso! Foi uma paixão à primeira vista. Se Aí identificou totalmente, né? aí eu tive a chance de ir lá e comecei sendo estagiária da doutora Dalva Poiares, né? Então, ela naquela época estava fazendo mestrado, estava fazendo a condução do mestrado dela para doutorado, participei de tudo isso bem no comecinho. Que legal. E como cresceu, né? Você está falando aí bem no comecinho, é isso mesmo para quem não, né, não é da área, isso aí foi o início. Bom, eles já tinham ali uma estrada, mas era o início né, de uma história aí da medicina do sono que cresceu muito nos últimos anos, mas lá atrás tinha muito pouca gente fazendo. Muito. E o grupo, né, do Instituto do Sono, da Unifesp, eles são um grupo muito forte, muito grande, pesquisas, um dos grupos que mais pesquisam, né, na área assim, no mundo. Isso cresceu muito há pouco tempo, né, a medicina do sono. É, é. Se a gente pensar a história aí da medicina, Eu fiz meu mestrado no acabou de começar. grupo, inclusive parte do meu mestrado que envolvia a parte de educação e medicina do sono, que é a validação de um questionário para avaliar conhecimentos, mas isso estava dentro de um corpo também de pesquisas que era conhecer todas essas ações de difusão. Então isso foi mais ou menos ali 2008, 2007, a gente estava fazendo o cômputo disso e o efeito no conhecimento do sono. Então foi um trabalho bem interessante e eu, para mim, tenho assim uma gratidão e um carinho enorme pelo grupo do Instituto. Eu não estou mais lá, né? Hoje eu estou no grupo do ambulatório do sono do IPQ, mas é um carinho. Sempre que eu posso ir lá, vou dar uma aula numa reunião, eu tenho uma imensa gratidão. E é muito gostoso ver o grupo crescer. E quando a gente vai num congresso de sono, a gente sente isso. A gente sente como se fosse um grupo que está crescendo, sabe? Uma família, assim. Então, é muito satisfatório. Ô, Silvia, você falou que gosta de sonhar. Então, assim, a sua formação, a base dela é na psicanálise ou ela eu não, como é que você divide aí a formação do psicólogo, que isso eu sempre fico meio confusa de entender. Psicanálise é um ramo que foi fundado pelo Freud, né?
Freud é um médico e ele discordava de algumas condutas, é um médico neurologista, ele discordava de algumas condutas, trazia referência a partir dos próprios pacientes de questões que estavam em outros âmbitos do paciente, que se ele pudesse dar espaço para que as pessoas falassem sobre isso, as coisas iam se transformando. Então ele traz esse confronto e funda então uma escola, que é a psicanálise. Não é que ele funda a escola, a partir dele começa a vir derivadas e conhecimentos. Ele escreve, ele tem muitos livros, uma obra muito completa. Então a psicanálise são todos os autores que derivam desse pensar fundado pelo Freud. A psicologia incorpora isto, mas não é feita só da psicanálise. Então a psicologia contém a psicanálise, mas contém também muitas outras abordagens teóricas da psicologia, fenomenológica, cognitiva comportamental, existencial, transpessoal, Gestalt e Jung. Então a psicologia ela contempla outras abordagens, são outras formas, outras perspectivas de ver os aspectos de natureza emocional, comportamental do ser humano e também do desenvolvimento. E então vai incluir também aspectos também de biologia, aspectos de compreender como que são as fases de transição, que Piaget tem uma forte estruturação nesse sentido. A gente vai estudar sociologia, filosofia, então aspectos também de natureza biológica e também de natureza sociocomportamental, né, que tem a ver com a sociedade, a cultura, a fundação da cultura, é o que o psicólogo faz. Não é só uma análise da mente, do comportamento, mas entender este comportamento na relação com a biologia e com o mundo, a cultura, onde ele está sediando a vida dele, né? Então a gente tem genética, a gente tem neuroanatomia, a gente tem psicofarmacologia, a gente tem que entender de tudo isso para poder olhar para o sujeito e não ser tendencioso. Então, quando tem uma formação de psicanálise, isso a gente também estuda a psicanálise, é uma das vertentes que a gente estuda na faculdade de psicologia. O psicanalista que se forma como um psicanalista e que pode se intitular como psicanalista, ele tem que fazer uma formação além disso. E não precisa necessariamente, para a psicanálise, não é necessário ter a base da psicologia. Qualquer pessoa que tenha uma faculdade, uma formação em terceiro grau, pode, né, uma graduação pode fazer a psicanálise. É uma formação que leva aí de 3 a 5 anos, a depender do curso, e vai envolver, então, toda uma grade que vai aprofundar os conhecimentos psicanálise nos vários teóricos. Então, vai ser muito mais do que eu tive na faculdade, mas vai ser muito menos das outras coisas que eu tive na faculdade. Entendi. Então você é psicóloga e você não seguiu a Psicóloga. psicanálise e você se identifica mais, na verdade, com a terapia cognitivo-comportamental, que é isso que Não, você... também não, também não. Ah, Acho que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma praticidade, né? Ela tem uma abordagem que muitas vezes até está presente nas outras abordagens, nas outras perspectivas teóricas, mas ela tem um acesso, ela tem uma facilidade na aplicação, na visão mais objetiva do fenômeno, inclusive para fazer a intervenção. O que acontece às vezes é que outras abordagens contemplam essa mesma condição, mas de uma outra forma, de um outro método. Então eu acho que, por exemplo, quando a gente pega a TCC, e que ela muitas vezes é aplicada em várias áreas dentro da área médica, é por conta disso, porque ela acaba tendo questionários, ela consegue obter ali informações mais objetivas, ela pega métodos que estão, às vezes são até métodos muito antigos. Se a gente pegar mindfulness, que está dentro da terceira onda da TCC, não foi a TCC que criou, né? É dentro de uma filosofia que vem de séculos e séculos, que é a meditação, né? A prática de uma busca de uma filosofia, de uma forma de viver mais distanciada, mais desapegada do ego, aonde a TCC consegue ler isso, faz um corte mais objetivo e numa intervenção prática também, muitas vezes de curta duração. Então essa eu acho que o ganho que a gente tem com a abordagem da TCC é essa forma simplificada de leituras que já existem, às vezes já existem, mindfulness não é uma criação ACT, é uma derivada de tudo isso, mas de uma forma prática para o homem ocidental, para nós que vivemos nessa sociedade. E eu acho que além disso, quando a gente pensa em questões médicas, e a TCC ela tem indicação muito certa, hoje já conhecida, eu acho que um dos motivos disso acontecer muito além da objetividade, né, de tudo que você
falou aí muito bem do processo, é a medição também, né? Até para a gente fazer pesquisas. Então, isso favorece, porque as múltiplas formas aí de terapia, que muitas vezes têm resultados, né, resultados muito expressivos, é muito difícil a gente medir isso quando a gente Uhum. está falando de algo com questionários validados, né, método que seja, né, mais regular. Então, eu acho que isso também permite as pesquisas, né, evidenciarem benefício. No começo, há 20 anos atrás, meditar era um passo de resistência dentro da área Uhum. médica, né? E dos pacientes também, não era só da área médica, né? As pessoas tinham um certo preconceito, como se isso fosse muito alternativo, meio bicho grilo. E à medida que algumas pessoas encabeçaram essas investigações para ver os efeitos da meditação, começa então a ter um olhar sobre isso de maior consideração. Então, eu acho que a ACT acontece nesse bojo, porque quem funda a Mindfulness começa nesse bojo. Quem funda o Mindfulness foi um estudioso, era um acadêmico, ele foi para a Índia, o John Kabat-Zinn, e ele lá na Índia começa a experimentar a prática da meditação para ele mesmo. Não foi para estudar, ele foi para uma prática pessoal. Então, quando ele volta para os Estados Unidos, ele vendo que aquilo funcionou, ele resolveu fazer uma metodologia mais simples para os alunos dele, submeter os alunos a essa intervenção. E aí ele viu e colhe os resultados. E a partir dali vem uma estruturação para ofertar para nós que somos do mundo ocidental acesso a esse conhecimento e essa prática que é transformadora. E isso estava acontecendo simultaneamente com pesquisas também de pessoas querendo entender o efeito da meditação, né? Então, eu acho que a gente às vezes tem conhecimentos que estão em outras práticas que ainda não receberam esse aval e precisa passar por isso também para ter uma compreensão até de como reproduzir, até em larga escala, né? Ô, Silvia, então você tem, vamos imaginar isso, assim, um arsenal de possibilidades de como você abordar esses pacientes, não é isso? Quando um paciente chega para você, encaminhado para você, você Eu diria que tem... assim, eu tenho uma formação que não só eu uso base da TCC, mas eu acho que eu tenho uma formação muito baseada em filosofia. Eu comecei a meditar tem quase 20 anos, né? E aí eu comecei, naquela época não tinha mindfulness, não tinha a terceira onda não estava existindo. E nessa época eu bebi muito de filosofia oriental. Então eu acho que esse olhar distanciado, ele aumenta a sensibilidade e o recurso terapêutico muitas vezes surge na possibilidade dessa abertura junto com o paciente. Então, acho que isso dá um arsenal maior. Mas existem referências teóricas, óbvio, né? De coisas também, outras que eu estudo, de outras abordagens que também me ajudam a organizar a compreensão. Mas quando eu estou diante do paciente, eu procuro estar o mais neutra possível para poder deixar que o que ele fale não seja encaixado numa teoria que eu tenho, mas que possa ser na minha sensibilidade, poder me dispor diante dele e encontrar o caminho que é dele. Né? E de um modo geral, Silvia, na sua prática hoje, você que é tão envolvida no meio, como a Sandra falou, né, do zumbido e do sono, querendo ou não, você deve ter aí uma demanda espontânea sua, né, dos pacientes que já te procuram por ter conhecido o seu trabalho de alguma forma, mas você deve ter um monte de profissionais que te indicam pacientes com condição específica, né, seja zumbido, insônia, sejam os dois. E aí, para esses pacientes que te procuram com essas condições específicas, existe uma tendência, né, da sua prática de seguir mais por um método ou outro. Eu digo assim, não, eu já entendi que me parece que você não faz uma coisa muito fechada e usa uma técnica só, né? É um conhecimento e uma longa estrada. Mas existe alguma diferença quando o paciente chega ali com algo ali, um objeto mais específico? Existe, por exemplo, o paciente com insônia e o paciente com zumbido, eles guardam uma relação que é a fixação no problema. É muito parecida, muito semelhante o jeito como eles, ao viver aquela problemática, ficam fixados e apegados, numa atitude desesperada para que aquilo se altere. E eles ficam buscando tudo que eles podem fazer para se alterar. E quanto mais isso acontece, maior a hipervigilância e maior a dificuldade de desatar. Então, isso eu acho que
é o que é muito parecido. E aí, quando você pega as duas condições, naturalmente a pessoa não consegue dormir porque tem um zumbido, enfim, né? E aí, quando dorme menos, o zumbido fica pior, porque a privação de sono vira estresse e aumenta a condição também de perturbação por conta do zumbido. A gente tem intervenções que são mais práticas, vamos dizer, do ponto de vista da insônia, uma das atitudes que as pessoas têm, os comportamentos que ela tem, muitas vezes é estender o tempo na cama. Então ela não dormiu, ficou com insônia, ficou acordada, sei lá, 2, 3 horas no meio da noite, ela às vezes não marca nenhum compromisso no dia seguinte para poder criar uma condição de recuperação do sono, como se fosse uma compensação. Quanto mais ela faz isso, mais ela está indo atrás do sono, mais ela marca no bifásico, onde aquela vigília no meio da noite acaba se consolidando. Então a gente vai ter que fazer uma intervenção também de natureza que é comportamental, mas é para uma provocação fisiológica, onde se restringe o tempo na cama, para gerar uma pressão de sono, para que possa enxertar neste período de vigília no meio da noite isto. Mas veja, isso às vezes só não basta, porque às vezes o paciente também está vivendo situações na vida dele que a gente tem que abordar. Mas do ponto de vista técnico, quando você me faz essa pergunta, eu acho que é pensar se existem diretrizes, né, de intervenção que são mais claras com o objetivo. Tem sim. E isto ajuda bastante. Mas eu acho que a sensibilidade ali de estar diante do paciente é perceber se tem mais outros aspectos que estão juntos para a gente não virar apenas um aplicador de uma técnica e negligenciar outros parâmetros, outras condições, outras circunstâncias que ele está atravessando que muitas vezes estão ativas e podem ser necessárias de serem abordadas antes de uma intervenção prática que às vezes o sujeito está num sofrimento e ele não tem nem condições de fazer alguma coordenação de comportamento noturno enquanto ele não conseguir se aliviar daquela angústia. Então, esse trabalho é sempre em paralelo, né? Funcional, enfim, essa parte, né? Agora, às vezes, assim, ele vem com a queixa aparentemente pior da insônia ou do zumbido, no caso aqui. Daí, nas conversas, você se depara com condições que podem ser ainda mais complexas do que o que mesmo trouxe ele? Sim, eu acho que os casos mais difíceis são esses. Os casos mais simples são aqueles que você pode fazer um manejo direto técnico e realmente o que a pessoa tem ela ficou condicionada àquele comportamento de observância e de alguns comportamentos que são desfavorecedores, mas por uma época passada que ela viveu um conflito e aí aquilo já resolveu, às vezes até amadureceu, ganhou experiência com aquilo, aumentou, né, a capacidade de continência das situações de conflito da vida e de angústia, mas ficou com um comportamento padrão que acaba reproduzindo e é quando ela fica condicionada como insônia condicionada. Então, os pacientes, por exemplo, de insônia, geralmente têm essa insônia condicionada, mas a maior parte deles tem outros aspectos associados que são de natureza existencial, né? E aí eu acho extremamente importante a gente abordar. No passado, quando eu comecei, eu acho que alguns pacientes negligenciavam isso e não queriam, pelo preconceito com a área da psicologia, né? Isso é uma coisa que vem mudando, era mais forte isso. Hoje, às vezes é curioso, então, sei lá, no passado, eu falo assim, só vim aqui porque o doutor disse que você vai me ensinar a dormir de novo, então tá bom, vai. Eu já tentei de tudo, é a minha última tentativa, mas eu não gosto de psicólogo, hein? Essa coisa que o psicólogo fica indo pra trás, minha vida é daqui pra frente. Então eu escutava muito mais isso. Hoje, eu escuto mais o quê? O doutor falou para eu vir aqui, falou que você vai me ensinar a dormir. Mas eu não acho que as minhas coisas de sono sejam só um problema de dormir, não. Eu acho que tem um monte de outras coisas que eu preciso rever. Então, é legal essa Mudou o consciência. discurso, né? É O discurso muito legal. mudou. As pessoas estão bem mais abertas, né? Eu acho também que, eu não sei, às vezes é só impressão minha, mas que homens hoje buscam e aceitam mais também. Eu acho que antes era o público feminino, eu acho que era mais, já era mais aberto. Não sei se é só uma impressão minha. Não, eu acho que sim, eu acho que eles falam. Eu tenho muitos homens nos meus atendimentos. Eu acho que até por conta dessa objetividade, que é muito característica da TCC, e direto ao ponto, eu acho que também isso favorece. Não que não hajam mulheres também que gostem dessa forma mais objetiva, direta, mas os homens também, porque já é difícil para eles, né, na história,
muitas vezes, de acessar. Eles são mais práticos, hein? Se você consegue ser prática até no enunciado da descrição do que está acontecendo, termos da dinâmica dele, psicológica, fica mais fácil, fica mais palpável e fica mais fácil dele aderir a uma conversa, assim, nesse sentido. E quando o paciente chega, assim, que é isso que você percebe, assim, que você tem esse olhar amplo aí por conta de uma base de estudo mesmo na filosofia, como você falou, e quem vai trazer e você vai identificar onde você vai trabalhar, se é mais nessa questão existencial, né? Vamos chamar dessa forma para ficar talvez um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem também a nossa conversa. E entre a insônia e o zumbido, vamos imaginar que uma pessoa tem as três condições, né? Então ele vem pela insônia, foi referenciado por isso, e você percebe que ele tem questões existenciais e aí ele tem o zumbido também. A ordem de trabalho, a ordem do que você vai fazer, depende do que ele traz para você de queixa principal, ou você direciona especificamente para um. Não, não depende da queixa principal, porque às vezes ele chega por conta da queixa, né? Então, essa seria, se eu fosse eleger o sentido do motivo dele ter vindo, eu ficaria só em cima da queixa principal, que é o motivo dele ter sido encaminhado. Uhum. Muitas vezes, a minha anamnese é sempre tentar entender quando começou aquele sintoma, né? Acho que essa é sempre uma pergunta. Quando começou o seu zumbido? Quando começou a sua insônia? E aí, quando a pessoa às vezes não lembra, o zumbido é mais fácil das pessoas lembrarem. O insônia é mais difícil. A insônia fica mais dissipado, a problemática da insônia. A problemática do zumbido, eu acho que talvez como é uma perturbação auditiva e que traz mesmo uma irritação maior, e ela pode acontecer de dia, de noite, qualquer hora, fica uma marca mais fácil de ser identificada. A insônia não, ela acontece à noite e a pessoa tem recursos para lidar, muitas vezes, com o dia, apesar de ter dormido mal. E aí isso faz ela ficar mais acelerada e faz ela ficar com mais dificuldade de sono. Então vai dissipando, né? E às vezes os recursos também que a pessoa vai tomando, de hipnótico, medicamentos e tudo, vai dando uma nublada. E a problemática por trás fica esquecida. Mas conforme você vai tendo o percurso da conversa para tentar entender como é que a pessoa toca a vida, eu sempre estou tentando entender como é que é a dinâmica da vida da pessoa, como é que ela lida com os conflitos na vida dela. Porque muitas vezes a pessoa lida de uma forma também apegada, brigando, querendo que seja do jeito dela. E aí quando você vai ver, ela está fazendo a mesma coisa com o zumbido, está fazendo a mesma coisa com o sono. Então, caminhar um pouco pela como ela lida com a vida, me ajuda também a perceber o que ela já mudou, o que ela não mudou na vida, e até a sensibilizá-la a partir de sair um pouco da queixa do motivo dela ter vindo e a sensibilizá-la sobre como a atitude dela com a vida é parecida com o zumbido, né? E nesse percurso que vai costurando e trazendo a problemática, às vezes a pessoa refere tempo. E aí quando ela refere um tempo, isso daqui, de uma outra coisa que não é a queixa que ela veio, e ela refere um tempo de 10 anos. E aí ela disse que a insônia começou há 10 anos. Mas o que estava associado? O que estava acontecendo na sua vida há 10 anos? Eu não sei. E aí quando ela fala de um outro assunto, conforme vai conversando, aí vem de novo a questão do tempo, dá os 10 anos. Aí eu falo, nossa, 10 anos? A insônia começou com 10 anos? Nunca tinha feito essa associação. E aí vai lembrando o quanto foi tenso. Porque a gente vai se acostumando um pouco com as coisas que não estão bem. E a gente vai acomodando um pouco o conflito. Então, veja, o zumbido é um alarme que, pá, faz aqui, no barulho, na cabeça, tormenta. A insônia é um alarme que dá à noite, mas a pessoa desconecta do fator que pode estar sendo difícil dela lidar. Com o zumbido, ela também pode desconectar com o fator que pode estar sendo difícil dela lidar. Porém, o zumbido fica ali. Então, ela consegue ter a marca do zumbido, mas nem sempre a compreensão da esfera do que ela está vivendo e transitando, que pode ter feito ela associar a própria manifestação do zumbido, mas de uma forma com mais ativação, né? Com maior ativação simpática, com emoção toda envolvida do sistema límbico, criando aí um circuito de aprisionamento, né? Então tem que ajudar a desmontar. Tem que ajudar a desmontar. E não é incomum a gente ouvir insônia desde a infância, né? Eu tenho alguns pacientes que têm insônia, tipo assim, desde que eu me conheço por gente, tipo, eu tenho insônia, durmo mal. Então é curioso a gente ver isso, né? Isso em geral, não é regra, mas em geral ele está associado ou com uma questão de ritmo, a pessoa que tem ritmo que é desincronizado daquilo que a família faz, então, por exemplo, uma pessoa mais vespertina,
E Uhum. aí a família coloca para dormir mais cedo e demora para iniciar o sono, e a pessoa, para ela, sempre demora para iniciar o sono e fica sempre perseguindo se encaixar nesse ritmo um pouco mais matutino. Então, isso pode acontecer. Outro fator que pode estar associado muitas vezes é trauma, né? Situações que podem ser de ameaça, de violência, de agressão, de briga, às vezes situações de ser molestado de diversas formas. Ficar de sentinela à noite, ter uma hipervigilância à noite, às vezes até não é consigo, às vezes é com os pais, mas com medo que aconteça alguma coisa com os pais, então a pessoa fica ali meio que acordada, então muitas vezes trauma está associado. E eu acho que depois, conforme os anos foram passando, a gente também tem a má higiene do sono, né? Na época da pandemia, a gente Uhum. viveu uma desregulação muito grande do sono por conta dos equipamentos eletroeletrônicos, de uma vida totalmente em casa, o colégio que era online, e muitas vezes os adolescentes usando os equipamentos no chat, nos jogos, adentrando a madrugada, uma ausência de controle nesse sentido, de limites que vão fazendo uma desregulagem, a gente volta para o ritmo circadiano, né? Aí volta por uma questão de desorganização do ritmo que provoca uma ruptura na estabilidade do sono. Então também a pessoa, como se ela não aprendesse a organizar o sono dela, né? Claro que podem ter outros casos de pessoas com livre curso, problema com irregularidade do sono que é de uma natureza mais idiopática e tudo. A maior parte das vezes tem a ver com essas duas condições. De um modo geral, quando olhando assim dois grandes grupos, pacientes com problemas de sono, principalmente insônia, e os pacientes com zumbido, você percebe alguma coisa que seja mais marcante de cada um desses grupos ou não? Em termos quais, seja de personalidade ou de característica mesmo, de idade, sexo, pensando nos dois grupos. Eu acho que eu percebo uma coisa que é bom compartilhar isso com vocês e ouvir também. Lígia, que trabalha com sono também, talvez possa ter uma percepção análoga, não sei. Eu tenho a impressão que a insônia tem mais conhecimento por parte da população. População de profissionais de saúde e população leiga, né? O que faz com que TCCI, né? É fácil hoje, alguém falou TCCI, joga na internet, vai encontrar que realmente é o padrão ouro. Eu tenho a impressão que os pacientes de insônia vêm mais amaciados. É como se eles, por mais que eles não gostem da terapia, não gostem de psicólogo, não queiram pagar, não acreditem no processo, eles já tentaram outras coisas e eles estão um pouco mais compreendendo que tem um outro caminho que vai envolver a participação deles. Apesar deles quererem o conforto, né, com a maior parte dos pacientes com saúde mental quererem o conforto de não fazerem muita coisa para si. Mas tem uma compreensão, uma consciência dessas. E eu tenho a impressão que o paciente de zumbido é mais carente desse solo de conhecimento dos profissionais de saúde e deles mesmo como leigos. Talvez a difusão, né, desses conhecimentos sobre o zumbido e como abordar o zumbido seja mais nova. Como eu estou na área do sono há 30 anos, né? Estava falando para vocês do meu trabalho de mestrado que envolveu conhecimentos na área do sono e eu estava envolvida em trabalhos que a gente fazia avaliação de todas as estratégias de difusão e qual era o efeito que a gente tinha de diferentes métricas para avaliar esse efeito dos conhecimentos. Eu acho que a gente teve muito intensamente no início dos anos 2000 e no início dos anos 2010 muitas ações nesse sentido, Globo Repórter, fantástico, sabe? E eu acho que o zumbido ele é mais acanhado nisso. Talvez porque é mais novo mesmo, o número de pessoas que estão mexendo é menor, né? Eu acho que é o menor o número de pessoas. E também a população que sofre é menor, né? A incidência também, a prevalência é menor do que insônia. Então, Uma coisa que eu acho que contribui também para essa forma diferente como os pacientes chegam é que, no caso da insônia, muitas vezes ela, como você mesmo comentou, né, a paciente nem sabe quando ela começou e mesmo quando alguém começou ali uma insônia aguda, acabou de começar. Esse paciente já conviveu com outras pessoas, já ouviu, não tem tanto estranhamento. O zumbido causa, além, né, do desconforto em si, causa preocupação, medo, angústia. Então, são pacientes que chegam ali muito intensamente
incomodados, mas não só com o desconforto de ter ali né, uma sensação que perturba, é medo. Mas o paciente de insônia também tem medo. É que eu acho que o paciente zumbido tá com aquele barulho e ele bate a cabeça, às vezes ele tem até comportamentos mais agressivos, né? De autoagressão. Mas o paciente de insônia também tem medo. Eu acho que ele tem isso que você falou, mais compreensão, tem mais gente falando, tem mais gente que já se cuidou, encontrou um médico, tomou um remédio, foi num terapeuta, fez uma viagem, né? Tem caminhos que talvez deem esperança. E o de zumbido, eu acho que talvez tenha menos disso, tem menos realmente conhecimento. Então eu sinto como se houvesse um pouco mais de resistência, sabe? Mas com certeza, assim, existem mais protocolos, vamos dizer assim, mais pré-definidos para a insônia, né? Então você tem higiene do sono, você tem medicação, você tem as orientações, né, globais, né? Então você tem um monte de coisa que o paciente ele sai, ou ele ouve, então ele já tem uma noção. E o zumbido, ele vai e as pessoas falam, ó, você tem que aprender a conviver com isso. Então, assim, é um discurso como se fosse desesperançoso, né? Então, isso deixa o paciente muito aflito, assim. Então, é muito diferente, assim. Mesmo que sejam duas angústias, né? Duas condições que gerem muita angústia e que se reforcem ao longo do tempo, mas o direcionamento, é o que eu sempre falo dos pacientes, quando a gente, por pior que seja o nosso diagnóstico, mas a gente sabe que caminho a gente vai seguir, isso dá é outra sensação, né, que a pessoa tem, né, Eu acho que eles ficam frustrados. Então é muito complexo, né? Uhum. Você mencionou aí a TCCI. Explica para a gente um pouco isso, porque assim eu tenho essa noção muito grande em relação ao zumbido, assim, que quando a gente foca no tema, aquele tema ele tem chance de ser dissolvido, você está dissolvendo, assim, entre aspas, né? O problema, ou seja, o foco de discussão ali para terapêutico é o tema, né? Então, eu queria entender essa abordagem sua, assim, que é a abordagem ampla, né, em cima do conhecimento amplo, mas no meio disso tudo aí você aplica a técnica específica, você não é uma aplicadora de técnica, porque você é psicóloga, e daí você tem todo esse arsenal de conhecimento, mas eu queria entender isso, assim. Como é que é esse. Porque você mistura, é como se fosse uma mistura de. Então vamos de lá. Eu vou ah, falar da TCCI bem assim, de forma direta, e depois eu posso talvez fazer essas amarrações. Então a TCC ela está estruturada em 4 pilares. Ela tem o pilar da psicoeducação em sono, onde a gente vai ajudar o paciente a compreender mesmo como que o sono se processa fisiologicamente, o que está influenciando. A gente vai falar dos marcadores temporais, né? A luz do sol, o horário de dormir e acordar, o horário das refeições, porquê, melatonina, temperatura corporal, a distribuição do sono em termos de qualidade, né? Tem tempo de sono, mas também tem qualidade do sono. Como é que o sono se compensa quando a pessoa fica privada de sono? E aí vai abrindo a mente do paciente, essa que é o objetivo, dele perceber que o sono tem uma homeostase. Tudo, né, na natureza busca regulação. E quando a gente fica privado de sono, o nosso próprio corpo busca a homeostase, alterando essa qualidade do sono. E o paciente de sono muitas vezes está controlando as horas. Se ele dormiu 4 horas, ele julga que ele tem que dormir 7, então ele vai acumulando o débito de sono e ele fica lá tentando eternamente. Então ele está sempre aumentando a frustração dele na expectativa e na tentativa de controle. Então, o psicoeducacional é uma forma de dar uma base para o paciente como o sono se organiza. Parte dos pacientes que está tendo, por exemplo, insônia aguda, quando assiste uma palestra de psicoeducação, às vezes já entende o que ele está fazendo e ele já, muitas vezes, resolve. Não é todo mundo que vai precisar ir para uma TCC, né? Não é todo mundo que vai precisar de uma intervenção mais robusta, com mais sessões. Às vezes, esclarecimento dessa natureza já é orientador. O outro pilar são técnicas derivadas da psicologia cognitiva aplicada diretamente ao sono. Então vai ser o quê? Tudo que está associado de algum jeito à má higiene do sono. Café, na tentativa de tentar manter uma vigília, já que eu estou privada de sono. Quando chega a noite, eu fico controlando as horas. Aí quando chega a noite, eu fico vendo já toda a casa terminar. E aí, então tem um sono que seja sono também que me enriqueça. Eu vou fazendo coisas o tempo inteiro para garantir o sono, não me desconecto nunca do sono.
E eu, por outro lado, também não percebo que, às vezes, uso o momento do quarto, da cama, do sono, para outras coisas que não estão associadas com a hora de dormir ou com o sono. Então, eu leio, discuto na cama, eu trabalho na cama, eu como na cama. Então, vai ter técnica que a gente chama de controle de estímulo, que é associar a cama, associar a hora de dormir com o sono, não você fazer coisas lá que não estejam associadas. Uhum. Você ter um sono que te resguarde, recolher-se do mundo, e aí isso a gente já cola com algumas práticas que é para ajudar a gente a desconectar desse investimento no mundo externo, que é o dia da gente. Hoje a gente fez um monte de coisa, estamos aqui, vamos sair daqui, provavelmente vamos ter outros compromissos, outras atribuições. E aí, quando a gente chega à noite, a gente tem que se esvaziar de tudo isso que a gente viveu, trocou. Porque dormir é um processo de recolhimento. Você não dorme só porque você está cansado, você dorme também porque você relaxa. Então, o cansaço se dá pelo número de horas acordado, que vai gerar o processo homeostático, mas se a gente está relaxado, a gente se entrega. Sono é um processo, então, de entrega também, de você se recolher para o nada, para falta, ausência de controle. E a pessoa que está na insônia, com insônia, ela está controlando. Então, tem que ajudar a começar a tirar a insônia como centro. Aí a gente também tem técnicas que são derivadas da psicologia cognitiva, que são para a gente ajudar o paciente também a desfazer crenças que ele tem sobre o sono. Preciso dormir 8 horas, porque ele leu em algum lugar. Se eu não dormir bem todas as noites, eu vou desenvolver Alzheimer, né? Agora também isso daqui é muito forte. Então são as crenças que vão fazendo com que ele tenha cada vez mais aversão à condição da insônia. E aí ele não faz nada, porque ele está sempre perseguindo o sono. Então, dentro das técnicas também não cognitivas, mas comportamentais, muitas vezes a gente vai restringir o tempo de cama, com base no que o paciente está efetivamente dormindo. Então, ele pode até ser um sujeito que durma em média 8 horas, mas que nessa fase de insônia, 10 anos, 5 anos, ele tem dormido em média 6 horas. Então, por que ele fica na cama 10? Ele fica em 10 porque ele está o tempo inteiro querendo fazer com que haja recuperação do tempo de sono. Então, ele fica dando oportunidade. Quanto mais ele dá oportunidade, mais ele não acontece, mais ele fica frustrado com o padrão de sono. E às vezes o débito de sono, a privação de sono, tem a sua importância, mas às vezes a frustração com o padrão de sono faz um peso e faz ele então catastrofizar muito mais e ser ainda mais prejudicial o efeito da privação de sono, não só do ponto de vista fisiológico, mas o peso que ele atribui a isso, né? E aí a gente também, vocês sabem que tem semelhança com o zumbido isso. E a outro pilar que é muito importante dentro da TCCI é a parte de relaxamento, que é a parte de saber também promover esse distanciamento, perceber o corpo relaxar. Então, práticas de meditação, de yoga, pode ser de biofeedback, pode ser um crochê, pode ser escrever diário. O que é que você pode fazer para que você possa diminuir essa ativação, essa hipervigilância, que é muito comum, não é uma condição sine qua non, mas é muito comum um paciente de insônia ter uma hipervigilância durante o dia também. Às vezes é como uma forma dele poder enfrentar e confrontar o cansaço que ele está vivendo, mas também é às vezes um jeito de hipervigilância que é por isso que ele também tem insônia, né? Então é uma hipervigilância muitas vezes 24 horas. Então aprender a fazer esse processo de distanciamento, de relaxamento, observar o relaxamento acontecer, é um aprendizado que pode ir sendo explorado cada vez mais. Então, isso vai acontecendo, muitas vezes quando eu faço já o psicoeducacional, isso já cria as bases para eu poder fazer uma estratégia de uma outra dessas pilares, né? Sobretudo a parte de crenças ou a parte de alguma dessas estratégias. Alguns pacientes a gente já pode fazer mais rápido, porque ele entende. Quando ele entende que quanto mais ele se fixa no sono e tenta recompor as horas, por exemplo, e fica na cama tentando dormir, fritando como um pastel, pior é, ele abraça todas as estratégias e fala, vamos fazer, vamos fazer. Outros pacientes, eu diria que na média, a gente às vezes começa com uma, faz outra, às vezes só do paciente parar de olhar o relógio ao longo da noite, parar de monitorar as horas, porque eles ficam assim, 4 da manhã, meu Deus do céu. E aí eu falo para eles, o que você pensa quando é 2 da manhã?
Então, o que você pensa quando é 4 da manhã? E o que você pensa quando é 6 da manhã? Porque aí vai variar. Tem gente que vai falar às 2 da manhã, ai, que bom, ainda tem bastante tempo para dormir. Tem gente quando é às 2 da manhã, não acredito, já acordei. Não importa o que o paciente responde, eu mostro para ele que quando ele olha, ele convoca a mente da vigília. Ele convoca aquela mente vigil que tem que tomar decisão, que tem que analisar. Bom, isso tem a ver com sono? Aí ele fala, não, é isso que você está fazendo o tempo inteiro, você está convocando, né? Essa mente analítica que é oposta ao processo de dormir, que é um recolhimento da análise. Então a gente vai fazendo isto conforme o que você percebe que o paciente está mais sensível, que é mais importante para ele nesse sentido, quando ressalta ali no relato, e tem questionários que podem ajudar isso, né? Perceber o que é mais importante, e ele complementa com a fala, e aí a gente pode direcionar qual vai ser a abordagem do ponto de vista técnico de orientação. Aonde que a psicologia vai entrar? A psicologia maior, mais ampla vai entrar? Em como falar isso para cada um? Como que eu vou, que a metáfora, que a analogia, como que eu vou, que referências que eu vou utilizar para ajudá-lo a perceber e ajudar ele a ter aderência àquilo. Então, isso é entender um pouco como é, o que é importante, quais são os valores e qual é a forma que eu melhor sensibilizo. E aí, paralelo vai ser também conhecer o que está acontecendo na vida dessa pessoa, né? Às vezes ela não tem condições, por exemplo, de ter um ambiente estéril, que às vezes a nossa parte do sono preza por um ambiente estéril, né? Quando a gente está em ambulatório público é muito claro a dificuldade da gente conseguir ter esses ambientes ideais. E por quê? O que está acontecendo? Quem é que dorme junto? Qual é a dinâmica? O que está acontecendo nesse casamento? Então, muitas vezes a gente também não consegue já implementar ou nem sugerir uma parte da abordagem, você tem que tratar uma outra que é do ponto de vista da estruturação daquela família. E aí aquilo precisa vir antes, né? Às vezes vem um pouquinho do sono, para, e vem outras coisas antes. Então, nesse sentido é que o outro arsenal vai sendo usado. Mas do ponto de vista direto da TCCI, quando a gente pega os estudos, a gente sabe que muitas pessoas têm uma melhora só aplicando TCCI, né? Porque nos estudos não tem abordagem de outras abordagens psicológicas, é só TCCI. Então, sim, ela é efetiva. Só que tem uma parcela da população que não responde. E é uma parcela pequena, mas mais ou menos aí uns 25 a 30 pessoas, 30% das pessoas, e ela não responde por quê? Aí vem a ACT, aí vem estudos da ACT, trabalhando de outra forma, manejando de outro jeito, que não seja tão forte nesse segmento da TCCI, mas ajudando a pessoa a lidar com o sofrimento, a ampliar o espaço de conforto diante do desconforto. E aí isso complementa e cria uma outra base. Então eu diria para vocês que assim, dentro da área do sono, da insônia, eu acho que a gente está caminhando para poder mostrar como outros recursos da psicologia ajudam o paciente. E não é na intenção de qualquer melhora, mas é na intenção de perceber que às vezes um paciente se beneficia mais de um, outro de outro, às vezes é a complementariedade. Então, como psicóloga, eu uso vários recursos que às vezes não estão descritos na abordagem da insônia e vai mais da sensibilidade da experiência do psicólogo. Mas a gente está caminhando talvez para ter mais claro quais são esses recursos. Quando o paciente traz isso com convicção de que ele não está dormindo por causa do zumbido. Aí, ainda que você identifique essas questões no sono relacionadas a essas questões que são próprias da insônia mesmo, né? Independente se ela já existia previamente ou se realmente ela surgiu ali com o zumbido, mas o seu foco, num primeiro momento, ele vai mais em relação às orientações voltadas mais para o zumbido, ou você já inicia com esse paciente essas orientações que a TCCI contém? É boa pergunta, né? Vai depender um pouco de cada paciente, mas o paciente que chega com esse relato, né, de que ele não dorme porque ele está com o zumbido, ali eu também vou ter que abordar como que ele lida com esse zumbido, né? E também vou ter que abordar quanto tempo ele está ficando na cama, o que ele está fazendo. Então, às vezes é um paciente que tem um zumbido, mas está tendo todos os comportamentos típicos, estereotipados da insônia. E se você consegue ajudá-lo a manejar aquilo, às vezes ele já começa a ter um sono um pouco mais consolidado e começa a ter referência
de menos amenização do zumbido dele. Mas também perceber o que é o zumbido na vida dele e de onde veio e ajudá-lo a perceber, sensibilizá-lo, para perceber que ele muitas vezes coloca um foco atencional naquilo e aquilo desvia ele não consegue se desconectar daquilo e ele começa a ter um pouco mais de ambientação, adaptação a poder viver a vida com zumbido, ameniza a noite, né? E o que ele faz, que muitas vezes ele não se percebe durante o dia e que aí ele, por isso, ameniza o zumbido. E o que ele poderia fazer à noite? Mas à noite ele fica fixado no zumbido porque ele fica com medo de dormir. Mais ou menos parecido também com o paciente de pesadelo, que quando acorda e tem muito pesadelo, fica com medo às vezes de voltar a dormir. Então o paciente com zumbido também às vezes tem isto, medo de voltar a dormir, o medo de iniciar o sono, ou quando acorda no meio da noite, aí pum, o barulho aparece, aí ele não consegue dormir. Então eu acho que manejar isso vai depender um pouco de como que é aquele zumbido, como ele se relaciona com aquilo e também o contexto de vida do que está acontecendo. Pode ser que o sono seja alvo e pode ser que o sono não seja o primeiro alvo. E o tempo de acompanhamento e quando que você considera assim que o que você está fazendo está surtindo efeito ou quando esse paciente precisa ser, sei lá, abordado de uma outra forma ou você referencia ele, retorna ele para o profissional que mandou para você? Como é que isso tudo funciona assim nessa tua experiência aí? Em média, no tratamento da insônia, eu diria que assim, a gente consegue um bom resultado, não um resultado maravilhoso, mas um bom resultado em média a gente consegue com 10 sessões. O que eu quero dizer com isso em média? Não quer dizer que não tenham pacientes que você não consiga até em 4, 5 sessões, porque ele realmente só tem uma insônia condicionada. Mas como em geral o paciente com insônia tem outros aspectos, se você consegue ajudá-lo a perceber esses outros aspectos e dar algum endereçamento, e isto ameniza o medo dele com o sono, ele se abre para poder receber a intervenção mais técnica e adere a ela, mais ou menos em 10, 12 sessões, você consegue um resultado que eu diria até que é um resultado melhor do que só tratar a insônia, que é o resultado da sensibilização de perceber que o que acontece no dia dele afeta o sono dele. E ele parar de achar que o problema é insônia e começar a perceber que o dia dele precisa ter importância, atenção. E que talvez alguns conflitos que ele joga por debaixo do tapete, ele esteja negligenciando a vida dele. E que pode ser difícil. E tudo bem se ele precisar esperar um tempo para dar sequência na psicoterapia. Mas ele parou de se auto-enganar. Né? Então eu acho que em 10, 12 sessões a gente consegue isso. A insônia não fica boa só porque você conseguiu um bom padrão de sono. Ela vai ficando boa à medida que o paciente vai ficando mais confiante. E isso vai sendo ganho no tempo. Então, é no tempo que o paciente, que conseguiu um padrão de sono melhor, vai ganhando confiança. E vai percebendo o que relaxa ele. Também, voltando aqui para a ACT trabalha de uma outra forma. Já não ataca direto o sono, mas ela vai comendo um pouco pelas beiradas em cima do medo do sono. E aí, com isso, também a gente percebe que na ACT, quando termina o tratamento da ACT, ela não tem o mesmo resultado que a TCCI, mas no tempo ela alcança resultados semelhantes, né? Então, acho que o paciente com insônia, ele vai deixando de ter a sombra, o medo do sono. E aí, com isso, ele vai melhorando, no crescente. Vamos falar o que é ACT para todo mundo, que eu acho que não sei se as pessoas conhecem, né? Terapia de aceitação e compromisso. E a terceira onda é a terceira onda da TCC. Então, a insônia também tem sido abordada com esta abordagem. Né? Tem sofrido intervenção com essa abordagem. Mas você fez uma outra pergunta que eu acho que eu não respondi a sua pergunta. Não, quando você acha que você não, tipo, o que você fez já você não vai agregar? E aí depois tem outros pacientes que dão sequência há mais tempo, porque muitos pacientes de insônia se sensibilizam de perceber que a insônia era, na realidade, um sintoma. Estava condicionada, era um transtorno, na verdade. Tem a classificação de um distúrbio, mas eles perceberam que, no fundo, eram eles também que alimentavam. Então, é muito comum um paciente que foi encaminhado para o tratamento da insônia, com o psicólogo do sono, dar sequência num processo psicoterápico. Não é só comigo, não. Eu vejo isso, graças a Deus, tem acontecido com os outros psicólogos também da área do sono. Porque às vezes o psicólogo, quando começa na área do sono, ele fica mais tecnicista, esquece a caixinha de ferramenta dele.
E aí, com o Uhum. tempo, eles vão voltando. Então, eu acho gostoso ver que isso tem acontecido de uma forma mais clara nessa abordagem. Eu chamo isso de, assim, quando o paciente se conscientiza, do problema que ele tem, aí ele faz alguma coisa com isso, né? Eu sei que a decisão pode ser não fazer nada, né? Mas quando a opção é fazer depois da conscientização, eu sempre falo assim, é o caminho das pedras para a solução dos seus problemas, né? É que a gente acha que nunca termina, mas assim, ao mesmo tempo tem um direcionamento, né? É, eu acho que também não tem problema se a pessoa tiver fases que ela. Eu acho que a gente não pode se enganar, né? Sim. E o processo vai sendo mesmo como uma casca de cebola que você vai conseguindo aos poucos ir chegando em outras camadas. Isso são processos que podem se renovar no tempo, né? Às vezes você para um processo terapêutico, você retoma em outro momento. E a gente vai fazendo isso, e não é só a terapia que oferece essa autorreflexão, esse processo de consciência. Às vezes tem gente que encontra isso no ambiente religioso, tem outros que é na arte, né? E um espaço que você pode sair, olhar para você com objetividade, para sua vida com objetividade, com crítica, e se questionar sobre os seus comportamentos, as suas marcas, os seus condicionamentos, eu acho muito enriquecedor. Não é fácil, mas eu acho que é gratificante. Uhum. Às vezes eu vejo é, nesses nessa jornada do paciente, né, que chega com uma queixa e para tratar, ainda que seguindo uma linha, né, baseada na TCC, a gente acaba precisando passar por muitas outras questões e conhecimento, né? Às vezes eu tenho um profissional que eu compartilho, a gente tem muito paciente em comum, e às vezes ele fala assim, não, fulano tá ótimo, tá indo super bem, mas e o zumbido? Nem sei, ele não fala mais do zumbido. Não é que o zumbido sumiu. E aí, às vezes, o paciente volta e ele tá ótimo, mas e o zumbido? Não, ele ainda tá aqui. Às vezes, assim, o paciente mudou o foco, às vezes, Uhum. um susto, peraí, era isso aqui? Não, eu acho, nem sei, acho que ele tá aqui. Não mudou, não. Mas nem é mais o foco, ou seja, É aquilo ali é incrível isso, né? outros caminhos. E a mesma coisa acontece também com o paciente com insônia, porque quem não tem insônia, não sofre de um distúrbio do sono, também tem insônia de vez em quando e não liga para insônia. Uhum, Então, o uhum. paciente que teve insônia, ele começa a ter uma relação com a insônia que acontece eventual assim, é quando ele está saudável, quando ele fala, eu nem ligo mais. E ele toca o dia dele, e o paciente com zumbido, que fica bem com zumbido, é a mesma coisa, tá? Agora nós estamos falando, prestando atenção nele. Então ele vai se distanciando do foco atencional, né? E Eu Uhum. acho que trabalhando. este talvez seja um desafio, e eu diria que a parte de compreender a cognição humana, de como é que é o foco de atenção, como é que ele se dá, como é que é a interação com a parte emocional, e eu acho que do ponto de vista conceitual é muito interessante, é uma coisa que eu tenho me interessado muito em querer entender. Uhum. Mas do ponto de vista da intervenção é uma arte, assim, porque aí tem coisas que a Uhum. gente sabe fazer, mas a gente não sabe dizer o que a gente faz, né? A gente É. sabe ali quando a gente está diante, você caminha e quando você vê, você chegou em alguma coisa, mas como fazer a derivação disso de uma forma conceitual? Então, quando eu vejo pessoas que fizeram isso e conseguem descrever, eu fico assim encantada, porque isso ajuda também a entender o que eu estou fazendo pela sensibilidade, né? Mas que no fundo Uhum. tem uma lógica por trás. Então, juntar isso é Eu sempre importante. falo, aos nossos problemas, a nossa vida e o zumbido falando especificamente dele tem uma lógica assim. E eu falando desses questionamentos todos, para mim todo o nosso, não todo, né, mas uma grande parte das nossas complicações, do nosso embrólio é a parte cognitiva mesmo, né? Então ela que é exatamente assim, é o quanto que ela se interfere no meu raciocínio aqui eu sempre penso assim, é o que você traz de registro, ou seja, o que está depositado na sua memória, o quanto que a sua vida vai modificando essa homeostase, né, que a gente chama, que daí isso vai sendo interferido com coisas que estão atualmente, né, assim, a vida da pessoa vai, né, gerando, e isso tudo mantém, né, toda a atenção do paciente no que ele não consegue se desvencilhar. Com as Que marcas aí, emocionais, né? com E marcas, essas marcas emocionais, no fundo,
Usem as sensações que são físicas. E as sensações Uhum. físicas muitas vezes estão em resposta à ativação do sistema nervoso simpático. Sim. Então tem que aprender a desativar tudo isso. Tem que aprender a ajudar ele a regular. Sim. E aí ele consegue ter um olhar mais distanciado. E aí ele Isso. consegue perceber também quanto que a emoção dele influencia no foco atencional. E Uhum. deturpa também, com base nesses registros, a leitura. E ele cria uma narrativa. E aí Isso. aí ele se defende dessa narrativa, né? E isso gera mais ativação simpática. Então, assim, é um manejo que, do ponto de vista, vamos dizer, conceitual, é por aí. Mas ele não Sim. é prático, assim, Não. né? Você chega lá e faz. É uma arte na hora de ir mexendo em cada um disso, que você não vai nomeando, você vai só, né? Peraí, ele aqui, ele tensionou, parece que os olhos estão cheios de lágrima. Aí você vai nesses sinais que o corpo dá, você vai também procurando pedir para ele o que é que está acontecendo. E aí também, aí ele fala o que ele está pensando, não o que ele está sentindo. Aí ele desconecta de novo. Então, é um processo de reeducação. Sim, sim. É muito complexo, né? Mas é um universo belíssimo, né? Eu tenho uma fixação pela a funcionalidade do cérebro, assim, que eu sou viciada, assim. Eu sou uma otorrino ligada no cérebro, assim. Tenho um verdadeiro vício por essa dinâmica central aí. Eu acho que eu tô cada vez mais, assim, querendo entender mais a fundo, sabe? E o meu doutorado, meu projeto de doutorado, que agora eu entrei no doutorado, ele envolve exatamente isso. Exatamente isso. Ele envolve um recorte disso, né? Óbvio, é com insônia, mas é com regulação do sistema nervoso autônomo, né? Autônomo. E é para tentar ver o quanto que isto cria uma condição de diminuir essa hipervigilância. A minha intenção é estudar bastante isso. Eu não sei se eu vou conseguir o tanto que eu quero, porque eu não vejo as disciplinas serem tão alinhadas com o que eu quero, mas, enfim, pelo menos tentar a parte, porque eu acho que esse é o caminho, sim. Neurociência. Mas eu acho que com a sua base na filosofia, porque a filosofia ela dá uma compreensão, uma base na compreensão de como você vai enxergar o paciente, que ela é assim, inigualável, né? Acho que a outra matéria, né? Inigualável. Eu acho que a filosofia oriental, particularmente, que eu acho que é o que eu estudei mais, eu acho que ela ensina, a prática também da meditação, eu acho que ela ensina muito o distanciamento. Sabe? Sair dessa coisa de objetificar. Sair do que é o meu desejo. Poder olhar a coisa nua e crua. Poder ficar com aquilo e não julgar, não qualificar. E aí você vai ampliando o espaço seu de sensibilidade. Porque parte das coisas a gente não sente porque a gente está preso num julgamento. Então você está preso num foco atencional, viciado numa leitura. Então tem uma cognição que está repetida e você não se abre para outros canais. Então eu acho que esse treino desse distanciamento dá essa abertura para você capturar coisas que a minha vontade não capturaria, que o meu desejo não capturaria, que a minha forma de pensar paradigmática, né, baseada em paradigmas que eu construí e compreendi a vida, me dão espaço para isso. Então, quando eu me abro, eu vejo mais, eu sinto mais. E aí eu posso sentir mais do outro. Mas eu acho que entender neurociência, eu acho que faz a gente entender também por que o cérebro fica fixado. O que ele elege. Por que a gente trata a emoção desse jeito, que a gente fica tão vinculado e fica preso num ego. Então, eu acho que é complementar. Porque também, se você entende como que é a estrutura, por exemplo, às vezes fazer uma prática de meditação, é porque você está percebendo que a pessoa está fixada. Aí você fala, bom, eu tenho que ensinar esse sujeito a desfixar. Eu me lembro de um paciente com zumbido que eu pedia para ele prestar atenção. Eu fazia diferentes tipos de meditação. Prestar atenção nos barulhos mais perto, barulho mais longe, vários tipos de barulho. Depois de uma hora que eu pedi até para ele prestar atenção no zumbido dele, mas não fazer nada. Do mesmo jeito que ele tinha feito, não feito nada, sabe? Então, como ajudar a pessoa a poder estar presente, atento, mas sem fixação. Sem tecer comentários, sem qualificar, sem julgar. E aí você tem que ajudar ele fazendo isso com outras coisas, para depois ele poder fazer isso com o zumbido, porque ele não vai conseguir começar com o zumbido.
Ele não tem ferramenta para isso, né? Ele não... E tem o paciente de insônia, que fica lá fixado. Aí ele acorda, vai pro café da manhã. Alguém pergunta, seu sono tá bom? Ou ele mesmo fala, pô, tá não dormi nada essa noite. Então é o tempo inteiro reforçando a atenção sobre o prejuízo da insônia. E se não é ele que reforça, é o par dele que tá preocupado com ele, que pergunta. Então a pessoa não sai nunca da problemática. Então, uma das coisas também que eu falo é, para de falar da tua insônia. Né? Não pode mais ser tema. Muito complexo. Nossa, olha, ouvir você é hipnotizante. Acho que a gente passaria. Acho que a gente falou bastante aí do que a gente vive mesmo ali, né? No nosso dia a dia, os nossos pacientes, uma visão bem ampla do que é a realidade aí dos pacientes, como a gente enxerga, como eles chegam, né, do processo. Eu acho que foi muito bom. Ótima. Nossa, dava para passar mais um tempão aqui. Acho, pois é, porque é incrível, porque eu fiquei aqui hipnotizada, a gente nem vê o tempo passar. Ai, que bom! Uma interação boa. Nossa, eu espero que as pessoas que assistam esse episódio, que elas aproveitem o máximo quanto acho que a gente aproveitou aqui, porque foi até relaxante, porque é isso, né? Acho que o psicólogo, acho que vocês são treinados, você tem um tom de, não, acho que não são todos, eu não conheço tantos assim, mas assim, o seu tom de voz, a gente vai entrando numa, como se fosse, sabe, assim, numa coisa que você vai, só ouvir você já relaxa. E ouvir com clareza, né? Muito bom a gente ouvir falar de assunto. Um dos pilares é só ouvir sua voz. A gente falando de um assunto complexo, né? Um assunto que traz tanta dúvida, tanta angústia, mas ouvir com tanta clareza, assim, com tanta leveza é muito bom. Que bom ouvir isso, gente. Muito bom, fico feliz. Agradeço esse feedback, esse retorno. Porque eu acho que seus pacientes não comentam isso, não devem comentar depois das. Porque eu tô aqui. Muitas vezes eles falam que o meu jeito de falar, que às vezes eles queriam gravar, que às vezes eles queriam ter essa mesma forma de entender na situação que ele precisa enfrentar, né? E também muitas vezes falam da objetividade, porque você interage, você mostra, você me ajuda a ver. Então eu acho que eu tenho uma didática. Muito legal, bom, muito legal. Fico feliz. Muito bom. Nossa, eu não sei nem como agradecer, assim, foi tão... Eu agradeço, não tem que agradecer, estamos aqui juntas, né? Eu acho que estamos na busca de entender cada vez mais, né? E eu acho que o trabalho multiprofissional é tão importante, eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo muito. Eu aprendo com vocês não só pelo conhecimento que vocês têm no Zumbido, e que eu aprendo, e eu acho que eu tenho muito para aprender com o Zumbido, porque eu sou muito nova em Zumbido, né? Assim, eu queria entender de Zumbido como eu entendo de sono. E eu espero que depois, em breve, eu consiga me dedicar mais para entender bem melhor. E eu acho que além de eu entender da parte mesmo de estrutura, de tudo que os médicos podem me oferecer do ponto de vista médico, eu acho que vocês são muito objetivos. E eu admiro essa objetividade. Então também é muito bom. Eu aprendo também muito com vocês sobre como agir. Sim. Ótimo. Que bom. É uma troca, né? É uma troca, né? Acho que e faz toda a diferença, né? Nesse universo do Zumbido, a presença do psicólogo, da psicóloga, né? Isso faz uma diferença brutal, assim. Acho que se todos os pacientes entendessem isso, acho que uma grande parte é isso que a gente falou já, né? Eles têm cada vez colocado isso como uma possibilidade, sem tanto viés, sem tanto olhar negativo, sem tanto receio, né? Sem tanta ressalva, tudo isso acho que já está acontecendo. Mas e essa é uma área super multiprofissional, as duas, né? Fono e Zumbido, a gente interage com vários, físio, fono, né? Sim. E essa troca com o profissional que, né, da outra área ali, dessa equipe, é muito importante, muito interessante, porque a gente sabe, a gente confia, mas a gente não está ali dentro do consultório vendo. É diferente a forma de conduzir, é diferente o que o paciente leva para a gente e leva para o profissional. Então, quando a gente
vem aqui, junta tudo isso, eu acho que enriquece para todo mundo É, e a gente melhora também a nossa atuação com isso, né? muito Então, bom. quem ganha é o paciente. Muito bom, meninas. Muito obrigada. Acho que chegamos aqui, né, ao fim desse episódio, que foi Mas maravilhoso. depois vem, outros virão aí, Silvia, porque esse processo hipnótico aqui foi muito gostoso. Não, no pré-carnaval, eu não sei se é isso que você quer ou você quer ir pra folia. Mas se for pra folia, vai alegre, pronto. Muito bom. Então Nossa, tá bom. muito bom mesmo, muito bom. Muito obrigada, né, pelo aceite aqui de estar com a gente, de enriquecer aqui esse nosso projeto aqui do podcast do Zumbido, né? E daí nos vemos em breve aí, com certeza. Sim, eu agradeço também o convite e parabenizo vocês pela iniciativa. Vocês são firmes, né? Até na data de hoje aqui. Tem que ser, senão as coisas Muito não. bom, parabéns. Obrigada pelo Tá bom. convite. Tchau, Sim, fiquem gente. bem aí, fiquem bem. Tchau, tchau. Nos vemos em Tchau, breve. tchau. Tchau. Tchau, tchau.